Olá, oi gente, voltamos. Estão me ouvindo? Vamos dar continuidade à nossa live sobre gestação de alto risco. Para quem não me conhece, eu sou Renata Suzano, sou doula, sou uma das coordenadoras aqui do Fardo. E agora a gente vai conversar com a Natália. Natália é uma fardete, é o apelido carinhoso que a gente dá para as gestantes que a gente acompanha. Continua acompanhando na vida, né? Que a gente cria esse laço afetivo. E aí ela vai entrar aqui daqui a pouquinho. Esperar ela entrar. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal, a imagem. E aí a Natália vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dela, da história dela. Ela teve uma gestação de alto risco. Vou... Aceitei aqui, Natália. Ver se vai aparecer aí. Foi. Oi, Oi, bom tudo dia, bom, Rê. Nath? Saudade. Tudo, e você? Também. Tudo bem. Tão bom ver vocês. A gente revive, né? A gente relembra. Ai, que Com saudade. certeza. Tava aqui falando um pouquinho, mas se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, como você chegou no fardo. Bom dia, gente. Meu nome é Natália, tenho 33 anos. Eu tive minha primeira filha quando eu estava com 28, mais ou menos. E ela nasceu depois de uns 3 meses, mais ou menos. Eu comecei a procurar é, alguma atividade física, né? Eu notei que eu tava mal, enfim. E aí eu fui num espaço que o Fardo fazia reunião com os puérperes. Na época eu nem sabia que existia esse nome, puerpério. E aí eu fui nessa primeira reunião minha, né? Isso foi em 2016. E eu fiquei encantada porque eu consegui achar um lugar que eu me sentisse acolhida e que eu entendesse assim que é possível ter uma criação com o bebê no colo o tempo inteiro, amamentar o tempo inteiro, porque a gente escuta muito, né? Ah, tá fazendo peito de chupeta, enfim, essas coisas, né? E ali no fardo eu eu senti que eu podia fazer isso tudo, que tava tudo bem, que eu não ia deixar meu bebê mal acostumado, enfim. E dali pra frente foi só coisas maravilhosas, né? Eu fiz um curso de doula, um ano e pouco depois, e aí sempre tive o fardo permeando a criação da minha filha e na certeza de que eu ia conseguir meu parto natural, normal, enfim, quando eu engravidasse novamente, porque eu ia ter o apoio e o suporte de mulheres maravilhosas, né? É legal você falar isso, né? Porque o Fardo de Ternura, ele iniciou a história dele como um grupo de apoio ao pós-parto, né? Essa fase tão desafiadora para, né, para as mães de ter um bebezinho e de ter tanta influência da sociedade, né, com isso, tira do peito, né, tá fazendo o peito de chupeta, essa criança vai ficar mal acostumada, é o que a gente mais ouve, né, e no fardo a gente trabalha sempre o não julgamento, né, e o respeito às escolhas daquela mãe, daquela família, né, é muito gratificante receber vocês nessas rodas também e ter essa troca, né? Bem. É isso. O coração fica cheio, É, né? De alegria.
E assim, e como é que foi o parto da sua filha? Foi um, foi um Eu parto normal? tive. Não, a Helena tem 4 anos hoje, né? Foi um. Enfim, eu tinha equipe particular e eu acreditava que eu ia conseguir o tal, mesmo sem me aprofundar nas questões, né? Sem estudar, eu tinha medo de tudo, de saber de tudo. E aí fui empurrando com a barriga, cuidando do quarto, cuidando do enxoval, não sei o quê. E a vida foi passando. Quando chegou na hora, eu me internei para induzir, passei com miso, fiquei praticamente 48 horas. Aí depois de um dia internada, acabou o miso, aí eu precisou usar ocitocina, aí começou a ter mecônio, aí me falaram que era sofrimento fetal, poderia ser, minha filha estava sofrendo, eu falei, não, quero ir pra cesariana, acabou, não sei o quê. Aí eu fui pra cesariana, sem saber que, na verdade, não precisaria, né? Mas porque eu não tinha informação, né? Eu tinha medo. Medo, medo, medo o tempo inteiro. Então, assim, acabou sendo uma cesariana. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia vestir minha própria calcinha no pós-parto, né? Então, assim, passei mais de um mês sentindo muita dor, sem, né? Eu não conseguia me movimentar direito para amamentar minha filha. Então, foi um terror, né? Descobri mais pra frente que eu tive depressão pós-parto. Enfim, foi um combo bem difícil, né? Mas me serviu para, infelizmente pelo sofrimento, para eu enxergar as coisas e correr atrás, né? E que a gente sabe que se a gente quer um parto normal, a gente tem que se informar e estar por dentro das coisas, porque o sistema não permite a gente deixar na mão dos médicos, enfim, a gente tem que correr atrás mesmo. Ah, infelizmente é isso, não basta só querer um parto normal, né? No cenário que a gente vive, obstétrico brasileiro principalmente, tem que correr muito atrás, né? E aí você correu, né? Corri, Você foi buscar informação pro seu segundo, né? sim, E aí você se deparou numa gestação que foi classificada como uma gestação de alto risco. sim. E aí, como é que foi receber essa notícia? Por que que a sua gestação foi considerada de alto risco? Como é que foi esse processo aí, receber essa notícia? Bom, depois de um, enfim, minha filha tinha mais ou menos uns 2 anos, a minha vida mudou muito. Eu fui morar em Portugal e eu tava fazendo faculdade, né? 7 meses depois eu me descobri grávida. Não estava planejado, né? Eu não era para ser. Eu falava assim, não, daqui a 5 anos, só quando eu terminar a faculdade. E aí aconteceu. E aí eu fui na clínica de família lá, né? Eu fui fazer começar a iniciar o pré-natal, enfim. No meu primeiro exame, eu tive uma glicemia de 92, né? E aí, na consulta seguinte, a médica já falou que eu estava diabética e eu fui encaminhada para o hospital para ter um acompanhamento no hospital. Aí a gente recebe lá o equipamento para fazer, né, o glicosímetro. Enfim, foi um baque porque meu sonho sempre depois, né, que eu fiz o curso de doula, que eu comecei a me informar mais sobre a humanização e tudo, o meu sonho realmente era ter um parto domiciliar. E aquilo foi por água abaixo, né? Aquele momento que eu recebi o diagnóstico de diabetes gestacional, acabou, não tem mais isso, e aí? E aí eu tava em outro país, sem profissionais que eu conhecesse. A única pessoa que eu conhecia, que era uma doula, ela estava grávida também, ia parir próximo de mim, não ia poder me dar assistência. Aí eu falei, caramba, tô lascada, né? E aí eu conversei com a Fernanda, mandei mensagem para ela, a Fernanda Melino, do coletivo. E aí ela me deu o contato do Felipe,
e a gente começou a trocar. Ele foi me orientando já. Isso foi abril do ano passado, né? E aí, em junho, eu já tava com uma passagem comprada para passar férias aqui no Brasil. Já, tipo, cheguei numa sexta-feira, no sábado de manhã. Na terça-feira, eu já tinha marcado a consulta com o Felipe, com a Fernanda. Já fui conversar com eles. E ali eu já falei, pô, eu vou ter que vir pro Brasil para ter meu filho. Porque lá, o pré-natal foi muito estranho, sabe? Eu perguntava as coisas, aí a médica falava, você não precisa saber disso agora. Não, mas pra que saber de analgesia no parto? O médico que vai saber, que vai não sei o quê. Aí eu falei, cara, não vai dar. Aqui não vai dar certo. Não quero. E aí, num primeiro momento, então, o diagnóstico foi muito ruim pra mim, né? Emocionalmente eu fiquei muito abalada. Mas eu tinha certeza de que com uma equipe atualizada, bacana, eu ia conseguir o meu o parto normal, mas e também se não desse, tudo bem, né? Assim, era mais uma questão de saber que eu estava em mãos confiáveis, né? Que eu sabia que eu não ia ter tantos problemas, assim, né? Eu acho que a questão que surge muito é de não ser enganada, né? Isso, Inicialmente, a gente busca um parto normal, porque é o mais seguro, né? Porque é o que traz mais benefícios. sim. Mas a gente sempre conversa, né, com as mulheres, não, mas se precisar, né, de uma intervenção, se precisar de uma cesárea, ok, eu tô disposta. O problema é ser enganada, né? O problema é Uhum, quando você sabe que está numa equipe que vai te levar para um caminho que não é atualizado, que não é baseado em evidências, né? E emocionalmente, lógico, né, que te abalou porque você estava com um planejamento de um parto domiciliar, uhum, né? E aí, como a gente sabe, né, diabetes gestacional, gravidez de alto risco, impossibilita o parto domiciliar, mas não o parto normal, né? exatamente. E fisicamente, você teve que ter algum cuidado extra? Como é que ficou a sua rotina, né? Que cuidados você teve que ter quando você descobriu que tinha diabetes gestacional? Bom, eram três coisas bem importantes, né? A questão do exercício físico, alimentação com baixo carboidrato, sem refinados e a medição da glicemia, né? Através de furar o dedo e medir, né? Quando Uhum. acorda, após as refeições. E aí a gente foi fazendo isso, né? Eu fui fazendo isso. E esse era o controle físico que eu tinha que ter, né? Coisa que não é fácil, é chato pra caramba, né? Num primeiro momento eu tive bastante resistência, eu sempre esquecia e, e era difícil fazer esse controle, né? Tinha que estar muito perto de mim ali o equipamento para eu realmente não passar despercebido, porque às vezes você acorda e já vai ali no automático, vai fazer o café da manhã, não sei o quê, e quando você vê já furou o jejum que tem que ter, né? A medição em jejum, enfim. E foi isso, né? Basicamente a questão física, né? Uhum. E esse processo, né, essa notícia, essa rotina que mudou, mexeu com a sua autoestima? Você começou a desacreditar do processo em algum momento? Eu acho que em relação. Bom, falar de autoestima é uma questão bem delicada pra mim, porque permeia a minha vida, né? Eu acho que parte das mulheres tem, né? Essa questão com autoestima. Mas a autoestima em relação ao parto em si, às vezes eu ficava com aquele medo de tipo, a diabetes gestacional pode causar a morte, né, do bebê, a morte fetal. Então, permeava isso, sabe? Às vezes, quando eu escapulia, eu comia alguma coisa um pouquinho diferente e tal, eu falava, meu Deus do céu, eu tô prejudicando o meu filho, ou vai dar errado, vai dar problema. E aí é culpa, fazia um combo, né, assim. Uhum. Mas eu
eu segui com acompanhamento próximo de terapeuta, né? Eu, desde minha filha tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, eu precisei fazer um acompanhamento psiquiátrico, então ele manteve diminuindo doses, né? Então, assim, é, eu tive uma gestação bem próxima dos profissionais que eu precisava, né? Tipo, psiquiatra, a terapeuta, o Dr. Felipe, a Fernanda, o fardo em si, né? Quando eu estive no Brasil, eu ia nas consultas. Então, assim, aquilo tudo foi me dando força e coragem para continuar, e que era isso, é um passo de cada vez. É, às vezes vai ficar ruim, mas dali a pouco vem um fôlego maior e aí você continua. E aí eu acho que foi isso, sabe? Foi esses altos e baixos, né? Que qualquer gestação tem, né? Questão hormonal aí bombando. Então, assim, tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, que eu ficava mais sonolenta e tal. Principalmente lá em Portugal, logo no primeiro momento, quando eu soube o diagnóstico, o sono, né, do primeiro trimestre, então eu ficava bastante na cama, era um cansaço bem bizarro, mais do que eu senti na gestação da Helena, porque eu já tinha a Helena, né? A Helena estava com 3 anos e pouco. Então, assim, a Uma demanda a demanda, mais. né, o ritmo que ela não para, né, super acelerado. Então, eu ficava direto sozinha com ela, então foi puxado, né? Mas a gente não pode parar, né? Ainda mais quando tem outro filho, não pode parar. Então, quando eu tava sozinha, eu dormia um pouco mais. Aí, enfim, ia nessa montanha russa, né? Esse vai e vem, que é. E quando foi que você veio para o Brasil? Quando é que você começou a acompanhar mesmo aqui no Brasil? Então, em junho, Com, meados de junho, eu com que cheguei. idade gestacional, mais ou menos, que você tava? Eu acho que eu tava com em torno de 16 semanas, mais ou menos. Agora eu não me lembro de cabeça, não, mas em torno de 16 semanas eu Uhum. vim pro Brasil. Passei 6 semanas aqui, então eu consegui ir a bastante rodas do fardo. Cheguei a fazer oficina de spinning babies. Acho que cheguei a fazer 2 consultas com o Dr. Felipe. E aí depois eu voltei para Portugal, fiquei mais 2 meses afastada, mas aí em outubro, já 30 de setembro, eu cheguei no Brasil e fiquei de vez, né? Meu filho nasceu dia 26 de novembro, então eu mantive o pré-natal lá em Portugal, de mais ou menos esses 2 meses, né? E sempre conversando com o Felipe. E cheguei aqui, dia 30 de setembro, e aí eu falei assim: olha, agora eu vou cuidar de mim. Então, assim, além da terapia, além do fardo, além do Dr. Felipe, eu fazia massagem, cuidava ainda mais de mim, do meu emocional, assim, fazia coisas que me davam prazer e felicidade, bem-estar, assim, de uma maneira geral. E foquei a minha energia pro parto, né? Essa preparação, essa reta final pro parto. É muito importante isso que você está falando, né, Natália? O autocuidado, né? A gente cuida de tanta gente, né? A gente está sempre cuidando do outro. Isso é comum, né? A gente está sempre Uhum. se doando e tal, e a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? E aí buscar esse autocuidado, eu acho muito importante quando você fala de todo esse suporte que você teve, né? Você teve uma doula, você teve um coletivo, você teve uma equipe, você teve um terapeuta. Então, uma equipe, e eu acho que isso é importante a gente deixar aqui, né? Que pode ser bem difícil receber essa notícia, pode abalar muito o emocional, o psicológico, né? E que às vezes a pessoa precisa buscar ajuda mesmo, Uhum. né? E isso é importante, né? Buscar ajuda, ter uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, para olhar,
né, para aquela questão, para aquela pessoa. E isso ancora a gente, né? Isso dá sustentação. E talvez isso tenha te impulsionado, né? A Sim, seguir, a continuar seu tratamento, que não é chatinho, né? Você ter aquelas regras, né? Ter que ficar ali o tempo todo de olho, com tantas outras coisas para fazer, né? Filho pequeno e tal. E buscar, né? Eu acho que é isso, buscar essa ajuda, buscar esse apoio é fundamental, é deixar um alerta aqui, né? Quem está assistindo, quem está descobrindo ou descobriu há pouco, né? Um diagnóstico, que buscar ajuda é fundamental. E nessa sua caminhada, né? Como é que você lidou com a possibilidade de uma indução, por exemplo, do seu parto? bom, na primeira consulta já com o Dr. Felipe, lá em junho, né? Ele falou que eu não poderia passar das 40 semanas, né? Aí eu fiquei naquela, caraca, eu vou passar pelo mesmo processo que eu passei com a Helena. Meu Deus, e se não der certo? E, enfim, deu uma baqueada, assim. Eu fiquei com a perna bamba, fiquei. Não sei, fica com minhoca na cabeça, né? Você fica cheio de. Desestabiliza, né? É, porque tem uma. Eu tive uma experiência anterior que foi horrível, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma outra Natália. Era uma Natália que deixou na mão das pessoas, né? Deixou na mão do profissional, na mão do obstetra, enfim. Um parto que era meu, né? Então, esse medo veio com força, deu aquela desestabilizada, mas aí eu fiquei na minha cabeça de que se acontecer, ia acontecer. Eu ia fazer de tudo para não acontecer, né? Mas se fosse esse o desfecho, tudo bem também, né? Mas eu ia ter feito a minha parte. Eu não ia ter, sei lá, delegado para todas as pessoas que estavam envolvidas no processo, né? Eu ia ter mergulhado também, né? Eu ia ter, sei lá, corrido atrás. E aí era isso, né? Glicemia controlada, sem insulina, até 40 semanas. E se eu precisasse de insulina, seriam 38 semanas, né? A indução. Então, essa foi a questão emocional para mim, essa volta no passado aí da minha indução do primeiro parto, que não deu certo, e uma nova Natália que estava correndo atrás. E aí que se precisasse da indução e que se ela falhasse, ok, né? Tudo bem, mais ou menos, mas enfim, tem coisa que a gente não controla, né? E o parto a gente não controla nada. É, verdade. E você acha que essa mudança de postura, você acha que tomar para si, né, o seu parto é uma coisa que a gente fala muito no fardo de ternura, né? Não delegue a equipe, a médico, a enfermeira, a doula, não delegue a ninguém o seu parto, né? O parto é seu. Se aproprie, se empodere, busque, né, informação, busque o cenário, busque uma doula para, né, te ajudar nesse processo e se aproprie. E aí você acha que ter se apropriado do seu parto, né, ter buscado como você buscou, mudou a trajetória, mudou o desfecho, fez diferença nesse desfecho, nesse outro parto? Olha, com certeza fez. A minha atitude, né, mudou, né? Eu fui para esse parto sem ter falado para minha família que
que eu tava em trabalho de parto. Só poucas pessoas souberam, né? As pessoas que eu precisava que ficassem com a minha filha e tal. Então, acaba que não tem tanta interferência externa, né? Então, assim, eu consegui me conectar ali com o que eu precisava, parir minhas dores de vida, tudo, e foi, né? Mas é muito importante essa questão da gente. Ai, meu Deus. Oi, Rê, falhou. Tá dando uma travada. Você tá me ouvindo? Tô. Natália? Vou Tá? receber. É que Oi, deu tô uma te ouvindo. travada. Vai, vai. Eu vou precisar receber aqui um participante. Lógico, momento fofurice da live. Adoramos. Tá bom. Oi, gente, desculpa, tá? Confusão, mas. Nada, que isso? A gente adora esses momentos. E aí você estava falando da importância, né, de ter se apropriado, né, desse processo, e ter buscado a sua conexão, né, se conectar com você, né, com o bebê, com essa Uhum. gestação. E então, assim, conta pra gente um pouquinho como é que foi, né? Você precisou de indução, não precisou? Foi com 38, foi com 40? Conta pra gente como é que foi esse processo, né? O trabalho de parto, o parto. Tá, então deixa eu preciso da ordem cronológica que eu já, né, não lembro. Então, eu comecei uma semana antes de entrar em trabalho de parto, eu comecei como se fosse assim um protocolo de indução mais natural, digamos, né? Eu comecei a fazer massagens mais vigorosas, né? A terapeuta fez massagem mais vigorosa. Na terça-feira teve a despedida da barriga no fardo e, foi meu aniversário também. Então foi muito especial. Que forte, né? Só para explicar, né? Despedida de barriga no fardo é um ritual que não é religioso, em que a gente se une, faz um belly map, né? Que é aquela ultrassonografia natural, desenha o bebê na posição que ele tá. E todo mundo se une, né, para cantar e para falar palavras de encorajamento, né, para aquela mulher que vai parir dali alguns dias, né, e mandar muita energia positiva para que na hora do processo do trabalho de parto ela lembre, né, que a gente está junto, né, que está todo mundo ali emanando vibrações muito positivas para aquele momento, para aquela travessia do portal, né, que é parir. E foi muito, muito especial mesmo, porque eu participei de acho que umas 2 semanas antes, e aí eu não entrei em trabalho de parto, estava com 36 semanas, se eu não me engano. 37, 36 para 37 semanas. E aí eu tava sozinha, meu marido estava embarcado, então eu fui sozinha. E foi emocionante, mas nem tanto. Essa última, né, que rolou foi muito emocionante. Eu chorei muito. Então, eu já tava sentindo naquela semana que eu tava realmente me despedindo da barriga, sabe? O meu corpo já tava me avisando, assim, sabe? Eu já tava sentindo já um desconforto. Eu sentia que tava chegando esse momento, né? Do trabalho de parto e do parto. E aí, no dia seguinte, eu tive outra massagem, fiz uma sessão de acupuntura para indução. Na quarta, isso. Na sexta-feira, eu repeti a sessão de acupuntura. E no sábado foi o jogo do Flamengo. Meu marido, para quem não sabe, é fanático, doente. Foi ele no final da Libertadores.
E eu já, tipo, eu tava me arrastando já, minha barriga já doendo e tal. Não tava sentindo contração nem nada, mas eu já tava sentindo desconforto. E o Fábio, ele falou, ai, que ele não venha antes do jogo e tal. E, cara, de sábado pra domingo, na madrugada, foi a primeira contração. Foi a primeira contração e que eu comecei a ver que o negócio ia engrenar. Aí, aparece aí logo. Não. Helena. Aí, é... Não, não, filha, calma aí. Calma aí. Desculpa, gente. Nada. Então, aí no domingo começou, eu levantei, arrumei as malas que não estavam prontas ainda. Aí passei o dia arrumando, terminando de arrumar a casa para receber o Miguel. Só que assim, começou a ficar muito sofrido. De tarde, começou a ficar bem sofrido, bem dolorido e tal. A Camille foi lá em casa à noite, fez spinning babies, eu consegui dormir. E aí passou mais um dia, na segunda-feira, contraindo pra caramba. Cada contração que vinha, eu precisava fazer xixi depois. Então foi bem difícil, tava sofrido, de verdade, sabe? Eu tava já desesperada. Quando chegou de noite, eu falei pro Fábio, de noite bem de noite, tipo, sei lá, meia-noite. Eu não me lembro exatamente a hora, mas já era quase de madrugada. Eu falei que eu queria que chamasse a Fernanda. Ele tava controlando as contrações, não ritmava de jeito nenhum e eu tava sofrendo muito. Aí chamou a Fernanda chegou, fez massagem, não sei o quê. Quando foi, tipo, umas 6 horas da manhã, minha bolsa estourou. Aí eu falei que eu não queria mais ficar em casa. Isso na madrugada de terça-feira, né? Eu falei que eu não queria mais ficar em casa, eu não aguentava mais. Eu pedi cesariana, eu falei, não quero mais, não dá, chega. E aí a gente foi pro hospital. Quando chegou no hospital, eu tava com 18/10 de pressão. Sendo que em casa eu tinha ferido a pressão. Fiz a aferição, assim... eu não me lembro mais de quanto em quanto tempo, mas eu fiz a aferição certinha. Não tinha dado alteração, mas quando eu cheguei no hospital, tava 18/10. E aí foi aquele desespero, né? Eu falei, cara, nem pra sala de parto eu vou poder ir. Enfim, palavrão, pi. Aí, cara, aí foi complicado pra mim. Porque aí eu precisou sulfatar, entrou com ocitocina, colocaram uma sonda em mim, sonda, eu não sei o nome agora. Pra não fazer xixi, né? Tem que ficar colhendo xixi pra poder fazer o exame, né? Proteinúria, se não me engano. E aí aquilo ali travou muito, muito, muito. E eu continuava sofrendo. Isso, tipo, 9 da manhã. A gente foi pro centro cirúrgico. E nada de ritmar. E eu sofrendo. E eu cheguei e tava com só 3 de dilatação. Eu falei, não é possível. Só 3 de dilatação, com esse sofrimento todo, não vou aguentar. Aí, quando foi por mais ou menos umas 2 da tarde, eu falei que eu queria analgesia. Não aguento mais, chega, pelo amor de Deus, preciso de uma analgesia. Aí o Felipe fez o toque, eu tava com 7 de dilatação. E fizeram analgesia, eu dormi umas 2 horas, mais ou menos. Quando eu acordei, já tava com 9 centímetros. E a Fernanda fez spinning babies comigo e tal, aí começou a engrenar mesmo, e aí o bicho pegou de verdade. Mas e o tempo todo eu tava recebendo a medicação, né, o sulfato, e tendo a medição da pressão direto também. Então, assim, teve todo um controle mesmo, né, próximo. E o Miguel nasceu umas 2 horas depois. Eu não consegui pegar ele de cara, assim, né? Igual a gente idealiza, né? Eu idealizei a sala de parto, não consegui. Aí foi um sofrimento. Aí idealizei que eu ia pegar meu bebê no colo assim que ele saísse de dentro de mim. Não consegui, porque eu estava sentindo muita dor.
simplesmente eu parei, eu falei, fiquei ali esperando ela passar. Aí quando eu me recuperei, que ele foi pro colo do meu marido, né? Aí quando eu consegui me recuperar, que ele veio pro meu colo. E aí foi cheiro, foi beijo, foi incrível, foi, nossa, sensação de poder, assim, sabe? Porque, cara, eu vou te dizer, é um sofrimento danado. Mas a recompensa vale, sabe? O pós, você não precisa, você conseguir tomar banho sozinha, sem precisar de ninguém pra botar sua calcinha, fazer tudo por você. Nossa senhora, isso não tem nada que pague, não, eu juro. Né, bebê? E quanta superação, né, Natália? Quanto planejamento e que você teve que replanejar ali no momento, né? E superar. E aí, o quanto faz diferença a assistência, né? Muita. A Camille Total. tá aqui comentando, né? Chegar na maternidade com um pico hipertensivo desse, né, de 18, não ia ter conversa, né? Dependendo da Uhum. assistência, ia ser uma cesárea. Você não ia Sim, ter sim. possibilidade, né? É, De nem discutir as possibilidades, né? Discutir quais seriam os caminhos. Você seria levada para uma cesárea. E aí ter essa assistência, é lógico, né? Que a gente estava ouvindo o Felipe ainda agora, né? Precisa de intervenção, né? Um pico hipertensivo desse requer cuidado, né? Requer uma equipe ali atenta. E foi o que você teve, né? Toda a sim, atenção, todo o cuidado, toda a intervenção que foi necessária e que possibilitou você continuar, né? O seu processo e ter um parto normal, que é o mais seguro, né? Que foi o mais uhum, seguro para você, sim, né? Uma gravidez de alto risco, né? Com um pico hipertensivo no momento do parto, e o parto normal era o mais seguro, né? Então, assim, que lição, né? Que história, que superação, né? Dos seus planejamentos, dos seus limites, né? E o quanto isso, você acabou de falar, né? O quanto isso traz força, né? Traz poder. muita, Quanto muita. você se sente, né? Poderosa. E é o que você é, né? Esse poder todo. E a gente já tá. Passa muito rápido, né? Esse negócio de live Aham. passa muito rápido. A gente já tá chegando no fim. É, eu queria que você dissesse assim, o que que você gostaria de ter escutado nesse processo, ou o que que você ouviu nesse processo, né? O que que você gostaria de dizer, né, para as mulheres que estão assistindo a gente, que vão assistir, né, a gente, que estão passando, né, por essa questão de ter um diagnóstico, ou por algo parecido, né? O que que você gostaria de dizer? O que que seria, né, uma dica, um conselho? O que que você diria para essas mulheres? Bom, primeiro eu tenho que colocar aqui uma situação que eu fui muito privilegiada, né? Eu sou privilegiada por poder ter podido pagar a equipe, pagar a minha doula, ter realmente esse privilégio de conseguir bancar, porque realmente em outra situação o manejo seria muito mais. Seria uma cesariana, né? Isso é, enfim, indiscutível, né? Então, eu tive essa possibilidade de pagar uma equipe atualizada, comprometida, com esse cuidado um para um, né? Que estava sempre ali, disposta, Camille, Fernanda, vocês do Fardo sempre me apoiando. Então, isso foi essencial para mim, sabe? Então, eu acho que o processo.
ele não é só tipo, ah, estou grávida, vou procurar obstetra e enfim, sabe? Não é isso. A gente precisa realmente, a gente enquanto mulher, quanto dona do nosso corpo, a gente tem que olhar e olhar para si, né? Cuidar de si, cuidar dessas questões, porque, cara, o parto é um momento incrível de transformação, sabe? Mas se a gente se apropriar, se a gente realmente mergulhar fundo nas nossas questões, porque eu não fiz isso no primeiro e não consegui, né? Então, eu acho que cada um, lógico, tem a sua trajetória. Essa foi a minha trajetória, esse foi o meu desenvolvimento. Mas eu sou uma nova mulher, sabe? Eu sou alguém que tô na caminhada ainda, tô refazendo meu curso de doula pelo Coletivo Gesta, porque é um mundo muito incrível, sabe? Eu me descobri muito mais forte e a vontade de passar isso para outras mulheres, né? É muito grande, né? Dá vontade de espalhar pelos quatro cantos do mundo, né? Toda essa informação, toda essa coisa maravilhosa que é o parto, né? E é isso, mas tem gente que não tá pronta e tudo bem, sabe? Cada um tem o seu limite, né? Como a gente estava falando agora há pouco. E é isso, sabe? Se eu pudesse dar um conselho, tenha uma doula, primeira coisa, que fez toda a diferença na minha vida, desde lá, né, de quando eu conheci o fardo, quando elas estavam no apoio puerpério, né? E, e eu acho que é isso, sabe? O diagnóstico não é uma sentença de cesariana, né? Então, corra atrás, né? Corra atrás porque é possível sim. Então, acho que seria isso. Eu acho que essa é a mensagem mesmo, né? O diagnóstico não é uma sentença. Acho que você foi muito feliz, né? Nessa fala. É possível, né? É possível ter um parto normal, seguro, mesmo sendo uma gestação de alto risco, né? Então a gente está aqui para dizer isso, né? Que é possível, mas não é um caminho fácil, né? Nem Não, curto, né? É um caminho não. longo, de muita busca, de Bastante. muita informação, né? Então, informem-se, busquem, né? Agora a gente tem muitos grupos de apoio, né? Então, né? Você mesmo falou, tenha uma doula, busque informação e se aproprie do seu processo, se aproprie do seu corpo, né, do seu parto. E aí eu queria falar isso, né, o quanto você estava disponível, né, Natália? O quanto você se disponibilizou para acessar as suas questões, né? A gente fala muito que o parto não é só parir uma criança, né? É parir questões emocionais, às vezes, de uma vida. Não é pouca coisa, né? E quando você está disponível para isso, né? Quando você se disponibiliza, tem uma recompensa, né? Com No certeza. final, você traz esse poder e é isso que a gente sente, emana, né? Porque é isso, você não consegue mais guardar só para você. Você emana, né? Distribui por aí. Ah, eu queria muito te agradecer. Foi ótimo, né, conversar com você, relembrar, né, esse processo, esse parto, Uhum. e compartilhar nessa disponibilidade que você, né, trouxe, mostrou também de compartilhar essa história com as pessoas, de encorajamento, né? Acho que a gente vai conseguir encorajar muito mais mulheres por aí.
Eu vou tentar É botar o isso. link do. Eu só não Fala. sei. Eu não sei se eu vou conseguir botar o link do parto aqui, porque eu acho que teria que sair da live, eu não tenho certeza. Mas pra quem quiser acessar, tá lá Tá. Aí depois você no perfil do compartilha. Mareia. Não sei se tem. Eu sou meio Cor- tapada nessas tecnologias, mas eu tô Cortou um dizendo pouquinho, que Natália. Ah. o vídeo do meu parto tá na página, no Hum. IG do Mareia, o coletivo Mareia de fotógrafos. E eu não sei se eu vou Uhum. conseguir compartilhar o link aqui na live, entendeu? Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas é, Mas a enfim, gente depois vale a pena ver. a gente acessa lá e publica aqui na página do Fardo. Que aí Uhum. fica disponível para todo mundo, quem quiser dar uma olhada nesse parto incrível. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. Foi ótimo, foi ótimo. E estamos aí, né? Fardo Com continua com as suas certeza. atividades online. Estamos sempre aí. Quem está assistindo, quem vai assistir, né, e quiser conhecer, só mandar mensagem pra gente no direct, que a gente está em época de pandemia fazendo roda de acolhimento semanal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do coletivo, né, como é que é o nosso trabalho, só entrar em contato que a gente vai adorar receber vocês. Obrigada, Nath. Eu que agradeço. Um Beijão para beijo em você, todos. para essas Um crianças beijo lindas grande. aí. Tchau, tchau. Tchau, bom Obrigada. domingo. Você também.